Ocasão, fala por falar em ídolos. Tivemos um cara hoje lá que a transmissão mostrou em prantos ao longo da prorrogação inteira, que foi o Marcelo, que não é um jogador qualquer, é um cara que ganhou 4, se eu não perdi as contas, 4 Liga dos Campeões. 5 Champions. 5 Champions com o Real Madrid. 5 Champions com o Real Madrid, ganha tanta Champions que a gente até perde as contas, né? O cara ganhou 5 Champions com o Real Madrid e se transformou num desses raros jogadores que tem na carreira Champions e Libertadores da América. E que foi importante para o Fluminense, né? Talvez não tenha sido marcado nessa Libertadores por grandes lances, ele foi marcado talvez pela expulsão ali, né? Por ter, obviamente, sem querer, quebrado a perna do jogador do Argentinos Júnior e uma suspensão bem polêmica, mas independente do tamanho do Marcelo em cada momento, em cada jogo do Fluminense na campanha, é um cara que vai se aposentar com título de Libertadores junto com esse monte de Champions. Enorme, né, Casão? Então, cara, hoje eu escrevi um texto sobre as sensações que um jogador tem no dia de uma final como essa, né? E ali eu escrevi que não importa o tamanho da experiência e o número de títulos que os caras têm, o jogador sente uma final emocionalmente, sente o friozinho na barriga antes, sente aquele temor de perder o jogo e ver outro time sendo campeão. Então o Marcelo, por toda a experiência que ele tem, a emoção de ganhar um título é sempre a mesma, é sempre forte, principalmente esse que é inédito para ele. E olha só, eu vi o Felipe Melo chorando no hino. O Felipe Melo chorou muito na hora que estavam cantando o hino nacional, antes do jogo. O Felipe Melo chorou no banco, como o Marcelo chorou. O Advíncula chorou dentro do jogo, depois que tomou o segundo gol, o Boca, depois que o Boca tomou o segundo gol. Então hoje nós vimos, as transmissões dá a possibilidade de a gente perceber não só quem está jogando bem, uma jogada bonita, um gol legal, como dá para a gente perceber as emoções reais que os caras estão sentindo naquele momento do jogo. Então muita gente chorou dentro do campo hoje, ou porque estava perdendo, ou porque estava ganhando, ou ansioso que o jogo acabasse, ou a emoção do cara do jogador do seu time ter feito o segundo gol. Então foi um espetáculo hoje as transmissões. Eu vi pela ESPN, tá? Tô falando isso porque as câmeras da ESPN foi aquela que eu acompanhei com o Paulo Andrade, com o Calçade, com o Zinho e com o Simon, né? Então a ESPN mostrou claramente todas as emoções desses jogadores. E eu fiquei emocionado bastante vendo o jogo, porque eu sou ex-jogador, né, cara? Eu sou ex-jogador. E eu acho uma coisa que eu reclamo muito da seleção brasileira é exatamente a falta de emoção de vestir a camisa da seleção brasileira e tocar um hino. Sabe? Os caras tá tocando o hino e os caras estão mascando chiclete. Né? O hino brasileiro está tocando, os jogadores com a camisa da seleção e o adversário do outro lado, eliminatórias, valendo uma vaga para a Copa do Mundo, enquanto o hino toca, o jogador fica mascando chiclete, acaba o hino, ele vai para lá, pronto, aquecer. Não percebo o envolvimento com a importância de uma partida de futebol, ou de vestir uma camisa, ou de ouvir as pessoas cantando o hino dentro do campo, como eu vi hoje o Fluminense. Como eu vi o Boca Juniors também. O Boca Juniors fez os jogadores se sentir do mesmo jeito. Então foi um espetáculo de emoção. Hoje foi um espetáculo de emoção, porque o jogo não foi espetacular. Para mim, teve as duas jogadas do gol do Fluminense, dos gols do Fluminense foram espetaculares. A jogada do gol do Boca também foi muito boa, muito bonita, do Advíncula, né? Mas o que mais achei bacana, o que mais mexeu comigo foi olhar jogadores com 34, 35, 36 anos, chorando que nem criança, dentro de uma partida de futebol que talvez o ano que vem esses caras não estejam jogando mais. Quem sabe se o Marcelo vai continuar jogando, Felipe Melo, Advíncula, a gente não sabe. Oi. Ocasão, você sabe que eu estava ouvindo os hinos e exatamente por causa de eu achar que há muito desrespeito com os hinos nacionais,
das torcidas, né? Ninguém respeita, fica cantando o hino da própria torcida organizada, enfim, Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras. Ninguém respeita ainda. Os mascotinhos, as crianças cantando o hino do Palmeiras, 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 em vez de cantar o hino do Brasil. Eu cada vez mais sou a favor que, principalmente em jogos assim da Libertadores, em vez de tocar o hino do país, toque o hino do clube. Já imaginou que lindo teria sido hoje tocar o hino do Boca e depois tocar o hino do Fluminense? O estádio inteiro, metade ia cantar o hino do Boca, depois metade ia cantar o hino do Fluminense, porque Eu não, até pelo fato, Casão, que você tem ali, veja quantos jogadores estrangeiros tem no Boca Juniors, quantos jogadores estrangeiros tem no Fluminense. Né? O Cano não sabe cantar o hino do Brasil, provavelmente aprenderia a cantar o hino do Fluminense. Eu penso eu nisso. não sei. Eu gostaria de ver o hino do Eu acho assim, sabe o que eu acho? Eu concordo com você com a banalidade que virou o hino nacional. Toca em toda hora, em todo jogo, qualquer jogo, ninguém presta atenção, cantam outras coisas, o jogador não tá nem aí. Mas eu acho que final de Libertadores, final de jogos da seleção brasileira, sabe? Final de Copa do Brasil, eu acho que é um momento importante para se tocar o hino nacional. Fora isso, eu sou contra completamente. Tinha que ter alguém que entrasse, fizesse um decreto e parasse de tocar o hino nacional em jogos de Campeonato Brasileiro, Paulista, campeonatos estaduais. Pô, é uma banalização total do hino nacional. É como você falou, ninguém presta atenção, cantam outras coisas. Mas no dia do jogo de uma final, os caras ficam prestando atenção. Porque os caras são emocionados e tensos com o jogo. Então, você vê que ninguém... Você viu o jogo hoje, passava a cara dos caras, ninguém tava mascando chiclete ali, tava todo mundo tenso, olhando o jogo, e ouvindo o hino, cada um do seu país. Mesmo a Advíncula, que é peruano, o cara tava emocionado com a camisa do Boca jogando para um time da Argentina, né? Então, eu achei bacana isso hoje. Eu achei bem bacana. A parte da emoção dos jogadores. Casão, no nosso chat aqui, o Caê Cavalcante lembra que o Ronaldinho Gaúcho também tem Champions e Libertadores. São 12 jogadores. O Cafu, campeão com São Paulo e com o Milan. O Dida, com o Cruzeiro e com o Milan. Roque Júnior, Palmeiras e Milan. Walter Samuel, com o Boca e com a Inter de Milão. Tevez, com o Boca e com o United. Ronaldinho Gaúcho com o Barcelona e com o Galo. Neymar, com o Santos e com o Barcelona. Danilo, com o Santos e com o Real Madrid. Davi Luiz, com o Chelsea e Flamengo. Rafinha, com o Bayern de Munique e Flamengo, Julian Álvares, com o River Plate e com o Manchester City, e agora o Marcelo, o 12º jogador a conseguir Champions e Libertadores. Ô Ilan, até para já ir me despedindo de você, que deve estar querendo, logicamente, cobrir a festa de perto, acompanhar os desdobramentos da festa do Fluminense pela cidade. Ô Ilan, eu queria que você desse um pitaco também sobre o Marcelo, o tamanho da idolatria aí da torcida do Fluminense pelo Marcelo, e um pouquinho sobre a arbitragem também, porque teve muita gente reclamando do Vilmar Rodan, teve lá um lance polêmico no começo do jogo, né? Aquele cabeçaço ali do Valentini no Ganso, dentro da área, teve gente que queria que fosse mostrado o cartão vermelho, que o VAR tivesse chamado, deu uma picada no jogo, depois teve a expulsão do Kennedy, depois do gol, depois teve a expulsão do Fabra também, com a ajuda do VAR. Aliás, o Fabra, né, o que tem na cabeça, né? Deu um tapa na cara do Nino, os caras acham que ninguém vai ver. Hoje em dia, esse tipo de coisa não tem mais como. Ô, Ilan, queria que você falasse aí as sensações da torcida em relação à arbitragem ao longo do jogo, se no estádio a torcida estava achando que o Fluminense estava sendo roubado, alguma coisa do tipo, e sobre o Marcelo também, o tamanho dele aí nessa idolatria que a torcida do Fluminense sente pelo Marcelo. Bom, vamos primeiro falar do Marcelo. O Marcelo é um ídolo, né? É um ídolo não só por essa passagem, ou não exatamente por essa passagem agora, mas por ter sido cria de Xerém, por ter se tornado um dos maiores laterais esquerdos do mundo, né, em todos os tempos. É um jogador realmente com relevância histórica no futebol mundial. Ele do Fluminense, naturalmente, fora das suas melhores condições. O Marcelo hoje jogou meio no sacrifício, acabou saindo cansado, quase mancando ali, já no meio do segundo tempo, depois que o Fluminense tomou
o gol do Boca, e, a meu ver, numa marcação mal feita pelo Marcelo, isso era pedra cantada, porque é um jogador que, obviamente, não tem o poder de marcação quando atua como lateral, que um jogador mais jovem teria, como é o caso do Diogo Barbosa. Então, assim, se você dizer que o Marcelo conseguiu grandes feitos, ou fez partidas espetaculares pelo Fluminense nessa sua volta, não é real. Eu acho que o feito mais importante do Marcelo, mais relevante, foi certamente o gol que abriu o caminho para a goleada do Fluminense no segundo jogo do Campeonato Carioca desse ano. O Fluminense passou por cima do Flamengo, fez 4-1. O jogo não estava tão tranquilo assim, mas ele conseguiu um golaço que abriu o caminho, 1-0 ali, e foi um gol de gente grande, um gol de um cara diferenciado, como de fato é o Marcelo. Ele continua, obviamente, sendo tecnicamente diferenciado, mas a parte física está começando a pesar, está começando a saltar aos olhos, né? O Marcelo já não consegue ter uma silhueta muito esbelta, e, obviamente, não consegue na marcação acompanhar, ele não consegue num contra-ataque acompanhar também os companheiros dele, ele às vezes faz um corta-luz, consegue dar um passe genial, mas ele não consegue fazer o que faz um lateral esquerdo de ofício, né? Não consegue ir a uma linha de fundo. Enfim, muita gente entende, e eu estou nesse time, que ele hoje seria mais bem aproveitado no meio-campo, né? As melhores atuações do Marcelo no Fluminense, eu entendo que foram no meio-campo, e algumas recentes, inclusive, jogos em que o Fluminense não estava bem, e aí, por qualquer circunstância durante o jogo, ele acabou sendo deslocado para o meio. Às vezes o Ganso sai, ou mesmo quando não sai, ele acaba jogando junto com o Ganso, e o Marcelo se sai melhor ali. Mas por tudo que ele tem de história, de xerém, né? Por esse gesto que ele teve de voltar ao Fluminense, sem ter a carreira ainda aos 48 do segundo tempo, ele poderia ter continuado jogando no futebol europeu, ainda que não fosse num clube de primeira linha. Então, há um reconhecimento amplo da torcida do Fluminense como um cara grato ao clube, e a torcida, em retribuição, também é muito grata a ele. Ele simboliza o Fluminense vitorioso. E, gente, não dá para discutir, ele faz parte dessa conquista também, da maior conquista da história do clube. Fazem parte dela o Marcelo, o Felipe Melo, aos 40 anos, acabou de erguer na minha frente aqui no campo um troféu pela terceira vez de Libertadores, um cara que ganhou 2 pelo Palmeiras. Não é brincadeira, o cara aos 40 anos chegar num time envelhecido como é o do Fluminense, com um goleiro com 43 anos, e conseguir novamente a taça. O cara é ganhador, amigo, ele fede a título, como se diz. E você me perguntou também que mais, o Júlio, além do Marcelo, você me fez outra pergunta. Sobre a arbitragem, sobre se a torcida do Fluminense se irritou muito com o Vilmar Roldan. Sim. A cabeçada do Valentim aqui no estádio ninguém viu, né? Eu, por acaso, estava acompanhando, obviamente, no intervalo. Opa, estava tão bom. Travou. Agora você está sem áudio também. Fala. Foi bem isso a cabeçada do Valentini, né? Quer dizer, viu, mas travou. Isso. Viram, mas não dava para expulsar, né? Isso. Vai lá, absurdo. Não teve pressão, não teve pressão, entendeu? Não teve aquela pressão a não ser dos jogadores, ninguém sabia o que estava acontecendo. Assim como no caso da expulsão do Fabra, o pessoal só entendeu depois que ele expulsou. Vocês estavam vendo aí com o replay, tinham visto que ele tinha dado um tapa na cara, eu depois vi também. Aqui não dava para entender o que tinha acontecido. O temor aqui, quando o juiz correu para o VAR, o que se ouviu em volta de mim foi todo mundo dizendo o seguinte: já era, né? Falaram aquela palavra que começa com F, todo mundo, F. Ele foi para o VAR, já chamaram para marcar pênalti. O pessoal achou que alguém tinha caído com a mão em cima da bola, porque o pessoal do Boca estava pedindo pênalti. Né? Caiu. Mas quem caiu foi o jogador do Boca, né? Não, foi o Fluminense. Do Fluminense. Não, o Barbosa. Mas foi caiu, mas não foi nada. Mas não foi pênalti, não. Nada a ver. Não foi nada a ver, enfim. E aí, depois que ele expulsou, foi um delírio aqui. Eu, obviamente, olhei o que estava acontecendo no celular, né, na imagem, e consegui entender que ele tinha dado um tapa na cara do Nino. Fora isso, o que se viu, o que eu vi do Vilmar Roldan é um árbitro que deixa muito correr o jogo, né? Vi algumas faltas ignoradas por ele, talvez dos dois lados. A percepção coletiva aqui, e aí não sei se há um clubismo, né? Estou vendo o jogo próximo a torcedores do Fluminense, mas a percepção coletiva é que ele, obviamente, sempre esteve pendendo mais para o lado dos argentinos, deixando a porrada comer, né? Desculpa aí a palavra, e deixando o jogo correr solto. Né? Alguns lances
talvez duvidosos em relação a penalidades, até penalidade máxima, uma ou duas, ou pelo menos lances duvidosos, que a gente não tem um replay aqui na hora, e ele tudo deixa correr, manda correr, como é mais ou menos a característica dele, né? Anterior já era assim. Ele foi o árbitro das conquistas do Corinthians e do Atlético Mineiro em 2012 e 2013 também. Eu acho que não é um estilo novo, mas, Júlio, o que eu falei aqui para quem estava próximo a mim na hora que aconteceu, ou que aconteceu nesses lances, que muita gente estava reclamando aqui perto, jornalistas, torcedores, é o seguinte: não adianta que final de Libertadores, ou arbitragem de Libertadores, sobretudo final, tem essas coisas. Né? Se o Fluminense, por um acaso, não tivesse feito o segundo gol e tivesse perdido nos pênaltis, ia estar se falando bastante agora de arbitragem. Mas a verdade é que o time tem que fazer um pouquinho mais do que o convencional para ser campeão. E o Fluminense fez, né? Não fez um jogo espetacular, brilhante tecnicamente, mas ele colocou aqueles 120% necessários para ganhar um título de Libertadores. E tinha 2 jogadores em campo iluminados, como foram iluminados durante a campanha. Germán e John Kennedy, esses 2 estão eternizados na história do Fluminense. O John Kennedy, aos 19 anos, está eternizado na história de um dos maiores clubes do país. Um jogador que até 3 meses atrás sequer era titular, né? Que 8, 7 meses atrás estava jogando na Ferroviária o Campeonato Paulista. Então, assim, é um grande feito, é uma grande conquista e, obviamente, ele já está nesse panteão. Todo mundo que está nesse time aí, pelo menos os que jogaram, né, se você for considerar os 11 titulares, esses caras estão gravados na história. Os que perderam em 2008, alguns grandes ídolos do clube, como Conca, Dario Conca, que faltou citar aí, né, como Washington, como Thiago Neves, como Thiago Silva, eles estão num patamar abaixo desses caras de hoje aqui em relação a conquistas. É indiscutível, porque é um fato. O Fluminense hoje tem uma Libertadores e os caras que conquistaram essa Libertadores são esses que estavam em campo essa noite, inclusive o Felipe Melo, aos 40 anos, inclusive o Germán aos 35, o Keno, se não me engano, aos 34, Samuel Xavier também 34, o Ganso, se não me engano, 34, mas está todo mundo nessa faixa etária aí. É um time de velhinhos. E quando vocês falaram aí sobre reforços, o Casão falou agora há pouco que precisava de reforços, concordo e completo. Precisa de reforço e precisa rejuvenescer um pouco esse time. Porque quem tem 35 hoje vai ter 36 ano que vem. Quem tem 40 hoje vai ter 41 ano que vem. E o contrato do Felipe Melo, que tem 40 anos, já foi renovado. Ele fica até o fim do ano que vem. Mas está pedindo socorro. Tá? Não sei se ele aguenta jogar em alto nível. O pior é o risco de perder o André e o Nino, né? Que está forte. O Nino está vendido. O Nino está vendido. O Nino está vendido para o Nottingham Forest. Eu acredito que esses dias agora isso aí vai acabar sendo confirmado. Ele ontem, na entrevista coletiva onde eu estive aqui no Maracanã, foi perguntado sobre isso. Ele falou: eu prefiro não falar disso hoje, porque temos uma final amanhã. Está corretíssimo. Mas se não houvesse nada, o mínimo que ele falaria: olha, a gente não tem nada sobre isso. Não existe. E eu estou pensando na final e não existe nada disso. Vai fazer dupla diária com o Murilo do Corinthians. É isso. E o André tem uma proposta do Liverpool, né? Sim, tinha, pelo menos no meio do ano. Vamos ver como é que vai agora ficar essa proposta, se vai crescer ou não, porque ele agora, além de ser um jogador de seleção brasileira, né, reiteradamente, ele é campeão da Libertadores. Ele está no time que conquistou a América. Né? Isso valoriza todo mundo.